Olá, é um prazer estar de novo aqui com você. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo. Quem me acompanha sabe que eu gravo entrevistas em vídeo aqui para publicar na coluna da Gazeta do Povo e também na playlist Falando Abertamente no YouTube. E estou hoje com mais uma convidada aqui, mas antes de apresentar, eu queria te lembrar da promoção da Gazeta do Povo, R$ 5,90 por mês nos primeiros 3 meses. É muito baratinho para você ter acesso não só a todo o conteúdo da Gazeta, mas ao audiobook do Guilherme Fiuza, que também é colunista aqui do jornal. Ele simplesmente escreveu uma história de ficção maravilhosa. Eu estou maratonando o audiobook, posso garantir para vocês que é muito boa a história, é muito envolvente, a gente não consegue largar. E a narração do livro é também do Guilherme Fiuza. Então você assina o jornal, compra esse pacotão, o audiobook do Guilherme Fiuza, Revolução S.A., que é uma trama de ficção envolvendo uma jovem encantada pelo progressismo, então tem muito a ver com as coisas que a gente lida aqui na Gazeta do Povo, as notícias do dia a dia, e a gente vai entendendo toda a construção das falácias da extrema esquerda em cima dos jovens e depois a desconstrução, como ela pode acontecer, a decepção, quando aquilo mostra ser um castelinho de cartas, né? Mas já dei muito spoiler. Vá lá, assina a Gazeta do Povo, link aqui na descrição no YouTube. Também você pode acessar pelo QR Code da tela e você terá acesso, obviamente, a todo o conteúdo jornalístico, vai desbloquear acesso às colunas escritas por mais de 40 colunistas, tem muita gente boa na Gazeta, e vai ter acesso a e-books, ao audiobook do Fiuza, a cursos online, tem muito material exclusivo para assinante aqui na Gazeta do Povo, então não perca. E eu estou aqui com a Bianca, deixa eu ver se eu acerto o sobrenome, porque é alemão, esse sobrenome é que nem o meu? É origem judaica. Origem judaica, é a Bianca Diamante Weisberg, é assim que fala? Weisberg. Ela é psicóloga, mas no momento ela é mãe em tempo integral, 3 filhos, dá trabalho, né? Nossa. Motorista de filho, eu também sei como é que é essa história. Professora. Mas eu convidei a Bianca para falar aqui conosco porque ela é uma das coordenadoras nacionais do movimento Mães Direitas. Mães Direitas, que surgiu na pandemia, me corrija se eu estiver errada. Certo. Surgiu na pandemia, que foi quando eu comecei a conversar com a Bianca, ainda atrás de informações sobre lockdown escolar e tal. Mora em Belo Horizonte, mas já morou aqui em Curitiba, então a gente teve essa afinidade também por territorialidade, por conhecer a cidade aqui, onde está sediada a Gazeta do Povo. E trabalharam muito no universo do ensino, naqueles momentos mais severos de lockdown escolar, mas eu sei que vocês atuam em várias frentes. Então, se apresenta aqui para a nossa audiência e conta um pouquinho sobre o movimento Mães Direitas. Isso mesmo, Mães Direitas, porque o sentido direitas é no sentido lato da palavra, amplo, né? Então, no sentido que nós somos mães corretas, que fazemos a nossa obrigação, o nosso papel de mãe, que esse é um dos objetivos do grupo. O grupo nasceu na pandemia, né? Ele nasceu porque algumas mães já participavam de outro movimento que tomou alguns rumos que a gente não estava concordando, não achava adequado nas questões de doutrinação, feminismo, a gente não estava mais se encaixando lá e montamos esse grupo. Começou num grupo de WhatsApp pequeno. Com a pandemia, escolas fechadas. Belo Horizonte foi, acho que a capital que ficou com mais tempo escola fechada, mais de um ano, foi assim um horror, e aí as mães começaram a ficar muito indignadas, porque de repente as crianças poderiam ir para estádio de futebol, poderiam fazer várias outras coisas, a vida meio que voltou e as escolas não. Então, foi muito ruim. E fomos crescendo, montamos nosso grupo de WhatsApp, hoje somos, né, milhares de mães lá no WhatsApp. Isso quer dizer, o WhatsApp, ele tinha uma limitação Isso, no Instagram, de quantidade de pessoas, acabou tendo que criar vários grupos ou outros. Exatamente, né, outros fomos para o locais. Instagram, que também fica mais fácil de encontrar, né, de espalhar as informações. Já vamos fazer o comercial, o Instagram é arroba mães.direitas. Mães.direita. Não esqueça esse pontinho aí que é importante. Senão... Mães.direitas. Direitas, isso. E no plural, direitas. Direitas, porque nós fazemos nosso papel. Então, o que nós somos hoje? Nós somos basicamente um grupo de apoio, mas é um grupo de apoio muito amplo. Por quê? É um apoio irrestrito. Então, a primeira coisa quando as pessoas nos encontram a gente quebra essa espiral do silêncio, porque as pessoas se acham muito sozinhas, né? Porque a gente sabe que a esquerda grita, que uma minoria grita por muitas coisas, então quando você pensa diferente, você fala assim, gente, só eu que estou pensando assim, só eu, a pessoa fica, e às vezes ela fala uma coisa e é taxada, né, de racista, machista. A retórica da esquerda é muito agressiva. Muito agressiva, então a pessoa se recolhe, tem medo. Então, quando elas nos encontram,
primeiro sentimento é alívio. É um alívio, meu Deus, eu não estou sozinha. Então, vira essa rede de apoio. Depois, a gente fornece também, assim, por exemplo, você tem algum problema na escola, então... Como eu posso ter passado por isso, eu já falo, olha, comigo aconteceu isso. Então, a gente começa também a dar soluções, que podem ser simples muitas vezes, porque alguém já passou por isso. Nós temos grupos de estudos, porque a gente acha que o conhecimento é libertador e é importante. Com certeza é, e dá um exemplo para os filhos fazendo isso também, né? Exatamente, exemplo para os filhos. Então, a gente tem grupos de estudos, a gente faz seminários, a gente faz palestras, inclusive agora em agosto a gente vai ter o nosso 2º seminário. Aliás, esse é um dos motivos da entrevista, esqueci de falar na abertura, mas a gente já entra em mais detalhes. Elas organizam congressos, por enquanto é em Belo Horizonte, mas acho que tem como acessar online também, né? Por enquanto, a gente ainda não está conseguindo, porque a gente é pequeno, na então, verdade. Quem quiser se organiza para ir para Belo Horizonte. Tem gente vamos falar logo. O seminário, a gente já volta para o trabalho seminário vai corriqueiro. acontecer dia 26 de agosto, é o dia inteiro, com palestrantes incríveis. O tema é família e educação. Esse ano vai ser em formato de painéis, então vão ter discussões. A gente quer uma interação com o público e a gente quer fornecer ferramentas, porque um dos nossos grandes objetivos também é resgatar o protagonismo, né? Mães direitas, mães que exercem o seu papel. E muitas de nós, nos perdemos muitas vezes nesse protagonismo. A gente delegou sem querer... Para a escola. Para a escola, para terceiros, que não vem ao caso os motivos que nos levaram a isso. Mas a gente perdeu um pouco esse protagonismo. Então, a gente quer fornecer para as mães ferramentas para que elas possam resgatar esse protagonismo. E aí, elas educam. Eu educo meus filhos do jeito que eu acho correto, você educa o seu do jeito que você acha correto. Essa é uma discussão bem boa, que eu tenho certeza que vai estar nesses painéis do encontro de vocês. Como que é o nome do encontro? Chama Seminário Família e Educação. Seminário Família e Educação. Tenho certeza que vai estar nos painéis do Seminário Família e Educação e que vocês discutem isso nas discussões de grupo, enfim, nos posts do Instagram, com certeza, nas entrevistas que dão, mas dá margem para uma discussão muito boa, porque a gente vê, talvez na escola pública não tanto, mas a gente vê nas escolas particulares um esforço do ambiente escolar, de coordenadores, de professores, de trazer a família para a escola. Não são só as mães, né? Mães e pais, inclusive avós, que são bastante participativos na educação de netos hoje em dia, trazer para a escola para discutir, inclusive, isso, o que é educação e o que é ensino, e quem está a cargo de quem. De quê, né? Porque há essa confusão. E eu vivi isso com os meus filhos. Por isso que eu estou trazendo aqui. Eu tenho um filho que já está na faculdade, já terminando, já se formando, e um outro no que aqui em Curitiba a gente chama de terceirão, né? No terceiro ano do ensino médio, já vai avançar para a próxima fase, mas ao longo da vida inteira deles no ensino fundamental, eu participei dessas reuniões e às vezes com um quórum muito pequeno, a escola tem essa dificuldade de trazer os pais, por causa da vida agitada que a gente leva hoje em dia mesmo, nas grandes cidades, as dificuldades de horários, de trânsito, de tudo mais. Com a pandemia, foi surgindo essa possibilidade também das reuniões, inclusive escolares, online, mas ainda assim a gente vê que não tem, às vezes, tanta participação dos pais. A gente precisa retomar isso, né? Não dá para largar, não dá para culpar a escola, e ao mesmo tempo que a gente denuncia e reclama de doutrinação nos livros, nas aulas dos professores, existe um ambiente majoritariamente de querer ensinar. Eu acho isso, até é importante você ter falado isso, porque é uma coisa que a gente gosta de frisar, que a escola e os professores não são nossos inimigos. Porque muitas vezes a gente bate firme mesmo na questão da doutrinação, de coisas absurdas até que acontecem, porque também não adianta a gente tapar o sol com a peneira e dizer que não acontece. Infelizmente acontece. Acontecem muitas coisas bacanas, mas acontecem coisas ruins. Mas a escola não é a nossa inimiga, e nem os professores. Os militantes... Sim, então a gente luta contra os militantes, mas quem que vai decidir isso somos nós, pais. E demanda esforço. Então, assim, eu trabalho o dia inteiro. Pois é, mas a gente tem que ter um tempo para isso. Eu sempre falo assim, de noite todo mundo mexe no celular antes de dormir. Todo mundo, não adianta dizer que não mexe. Para de mexer no celular durante 15 minutos, pega o livro do seu filho, do material didático, algum livro por dia, dá uma folhada, presta atenção no conteúdo, vê se tem alguma coisa que te chama atenção, que você não concorda com isso. Isso dá para fazer. O que você falou das... E manda recadinho para a escola, né? Se comunica, tenta entender por que aquilo está escrito daquele jeito no livro. E chega na escola assertivamente, a gente não quer brigar, não precisa chegar com o pé na porta. Até porque, se a gente acha que a escola está indo por um outro caminho, as escolas, porque né, não é uma escola, senão a gente quase não tem opção. As escolas estão indo por algum
caminho que muitas das mães estão insatisfeitas, vamos tentar nos aproximar dela. Porque se a gente chegar na escola com o pé na porta, e a gente entende que às vezes acontecem coisas que a gente fica nervosa. Eu também já passei por isso, né? De meus filhos me contarem coisas que aconteceram e eu ficar nervosa e talvez ir de uma forma equivocada até a escola. Só que eu aprendi que isso afasta a gente. E isso nos taxa ainda mais de coisas que a gente já é taxada só por respirar, praticamente. Né? Só de ele saber que você pensa diferente, você não precisa nem falar nada. Se você ainda que é conhecida, você chega na escola dos seus filhos, com certeza já pensam coisas sobre você. Então, se você chegar na escola de uma forma assertiva, fazer a pergunta da forma correta, né? Saber, por exemplo, aconteceu com a minha filha. Chegou um dia na escola, foi até acho que antes da pandemia. O professor falou que Cuba era muito melhor que o Brasil. É o clássico, né? Nunca foi para Cuba, nunca viveu em Cuba, pode ter ido como turista. Ela ainda completou, porque Cuba não tem desigualdade, o Brasil tem. Né? Aí eu lembro que eu estava até dirigindo assim, quase bati o carro, né? Aí, primeiro, o que eu fiz? Conversei com ela, expliquei, né? Mostrei vídeos para ela, expliquei a situação, porque aí não era nem eu, nem o professor. Porque eu também não gosto de desautorizar o professor, claro, é muito nem ruim. devemos, né? Que é uma autoridade, eu acredito nisso. Então, expliquei a questão da desigualdade, que né, não era... O problema, muitas vezes, não é a desigualdade, é a questão da possibilidade de você crescer, enfim. Sim, as oportunidades. As oportunidades. Criam, né? Depois eu fui na escola, em vez de chegar, a vontade é chegar e falar, por que que Cuba... Mas não dá certo isso. Então, você chega e fala assim, por que que eu... fui ver qual que era a matéria que eu devia estar estudando, que eu não vou me lembrar, mas não era... Cuba. E aí, cheguei na escola e perguntei por que o professor, ao invés de pegar os 50 minutos que ele tem para dar a matéria X, ele está falando de outro assunto. Então, a questão é, por que ele não está ensinando o que ele deveria estar ensinando? Não interessa o que ele está falando. Porque aí... Porque você faz a coordenação, pensar exatamente. E efetivamente chamar aquele professor para uma conversa. E não sai do foco, porque aí, se eu falo de Cuba, o foco vai virar Cuba. Se Cuba é bom, se Cuba é ruim. E aí, a gente começa a discutir sobre Cuba. Não me interessa discutir sobre Cuba naquele momento. Me interessa porque que você está falando de outro assunto que não que deveria ter sido dado. Então, isso é importante. Mas, voltando à questão dos pais, o que eu venho pensando é o seguinte, escola é empresa, né? As particulares, né? E eles venderam, acho que por muitos anos, talvez até assim, a questão, eu vou educar, eu vou, assim, como se fosse um serviço completo. Até para nos comprar enquanto clientes. E aí eles viram que eles não dão conta de educar, porque não é papel deles, e eles não dão conta de educar, e a gente está insatisfeito que às vezes eles estão querendo fazer coisas... A gente, acho que em determinado momento, eu falo a gente aqui, todo mundo que é pai e mãe, né? Ou avós, né? Porque hoje em dia tem inclusive avós que bancam o estudo dos netos, né? Ajudam os santos avós aí. Ou mesmo quem está com filho ou neto em escola pública, né? É uniforme, é material escolar, tem todas essas demandas financeiras. A gente... Se colocou numa condição de consumidor durante muitos anos, né? Consumidor. Então, exigir, mas por que está terminando a aula mais cedo? Como assim emenda feriado? Essas coisas, sempre os pais, eu vejo... Estou falando como pela experiência de mãe também, de coisas que eu vi ao longo da vida escolar inteira dos meus filhos, né? Então, a gente se pôs numa posição de cobrança nesse sentido, mas deixou realmente meio... desapercebido o conteúdo, a forma como era entregue esse conteúdo, e foi ali que a ideologia esquerdista foi entrando nas salas de aula. E eu, durante muito tempo, fiz o programa, eu era âncora do programa Segunda Opinião, nas noites de segunda aqui na Gazeta do Povo. Esse programa já foi extinto, tem outro maravilhoso lá no lugar. Mas a professora Paula Marisa, que é uma grande influenciadora digital, era uma das comentaristas do programa, e sempre que o assunto era educação, ela dizia isso. As pessoas não entendem por que a gente chegou nesse nível de doutrinação até em escolas particulares, até em universidades particulares. Só que os professores que dão aula na escola pública são os mesmos que dão aula na escola particular. As universidades que formam os professores nas diversas disciplinas são as mesmas. Então, eles saem dessas universidades altamente aparelhadas, e aí sim por um grande projeto gramsciano de invasão da cultura e do ambiente escolar, para introduzir marxismo e comunismo ali nas mentes daqueles estudantes em formação profissional. Mas eles saem contaminando o jornalismo, saem contaminando as engenharias, a medicina. A gente viu na pandemia o que aconteceu também com muitos médicos,
né? Anti-ciência dizendo que são pró-ciência, anti-vida dizendo que são pró-vida. Então, a gente viu essa confusão acontecer. E assim acontece também em ensino público e ensino particular, O que acontece, assim, o que acho que começou a chamar atenção, porque eles começaram a gritar muito, porque quando grita é muito fácil, né? Então, assim, quando fala explicitamente dessa coisa de Cuba, mas assim, minha filha ainda me comentou muito... Sem nem perceber, né? É, assim, ela foi na ingenuidade, ela fez um comentário. Os que não comentaram, talvez os pais nunca tiveram a oportunidade de fazer esse contraponto, por isso que a gente precisa ficar atento. Mas o que eu vejo que também tem acontecendo são coisas sutis, porque como está tudo sendo muito relativizado, então uma questão que está sendo muito complicada é a questão do banheiro, por exemplo, né, de jovens com nome social, isso também está sendo um problema nas escolas, a gente tem visto, né, jovens de 14, 15 anos que de repente uma menina resolve ser Usar chamada o nome de menino, e a escola aceita, a família muitas vezes nem fica sabendo. Em algumas cidades já estão surgindo leis em relação a isso, que as escolas são obrigadas, não aqui no Brasil ainda, até onde eu saiba, mas a Inglaterra, por exemplo, está avançadíssimo, na Europa em geral, que as escolas são obrigadas, crianças de... eu acho que foi do Reino Unido, recentemente que saiu essa notícia, crianças de 6 anos que queiram ser chamadas pelo nome social, então a Maria que quer ser chamada de João, ai do professor ou da escola que não coloque na lista de chamada aquilo, não pode consultar os pais. É a criança que manda. A Gazeta estava trazendo muitos artigos de fora, porque é onde mais acontece, sobre essa questão, né, das transições hormonais, dos arrependimentos. Eu tenho visto muitos vídeos. E esse assunto é um tabu na imprensa. A gente também tem que pisar em ovos aqui para falar, porque depois que o STF comparou homofobia a racismo, esses movimentos altamente agressivos também LGBT, eles não esperam 2 minutos para processar um veículo de comunicação, um jornalista, uma mãe direita, né, que eventualmente ousou falar qualquer coisa. Como assim? Ela não quer que a filha aceite meninos biológicos no banheiro feminino se eles estão dizendo que eles se chamam Maria e não João? Pouco importa a carinha que eles têm, o tipo de roupa que eles usam e o que eles vão fazer lá dentro, né? Elas são racistas e isso dá cadeia. Então, virou um assunto tabu nesse sentido, isso quando a família fica sabendo. Quando a criança é pequena, ainda a família acho que sabe, porque aí a criança não... Mas quando é jovem, muitas vezes a família não fica sabendo. Então, isso é um problema, sabe? E são coisas sutis. Então, o banheiro não é tão sutil, mas assim, vai acontecendo e vai entrando, vai sendo tão aos poucos que as pessoas vão normalizando. E as mães que estão inconformadas, essa também é a importância da gente ter esse grupo de apoio. Porque aí, por exemplo, eu tô inconformada, eu falo assim, mas eu acho que eu que tô errada. Esse mundo tá muito moderno, eu que sou antiga. E os jovens nos falam, eu vejo amigas minhas falando, meus filhos falam que o mundo é outro. E a pessoa começa... Todos eles falam porque é esse o discurso dentro da sala de aula. E aí, o que também tem acontecido nas escolas, que a escola está virando um ambiente hostil para os alunos, sabe? Que pensam diferentes, que tentam, eu vou falar nem se posicionar, mas muitas vezes não aderir a essa onda, sabe? Uma história que eu tenho para contar é que, por exemplo, um dia, foi até com a minha filha também, um colega, eu acho até que ele perguntou, do jeito que ela me falou, ele perguntou na ingenuidade, falou assim, você é feminista? E minha filha falou, não. Aí eu continuo achando que foi na ingenuidade, mas toda mulher não tem que ser feminista? Você vê a cabeça dele já. Aí uma outra colega que passou que é feminista respondeu assim, só as imbecis que não. Então, assim, aí minha filha ficou quieta, né? Então, assim, vira um ambiente hostil quando você, até de perseguir, assim, e hoje em dia com a questão da rede social, esses jovens, porque eles o bullying... fazem um bullying violento, virtual. Muito violento, porque o bullying sempre existiu, né? Não que nunca tenha sido bom, mas todo mundo sobrevivia de uma certa forma. Sim. Mas hoje em dia é muito violento. E provoca, inclusive, suicídios nessa faixa etária aí, que ainda está com a personalidade em formação e que, né, os adolescentes... É muito cruel porque os adolescentes dependem... A gente já foi adolescente, né? Depende muito da aprovação do grupo, você quer ser aceito e tal. E, de repente, te colocaram como diferente. E mais do que isso, né? Como o genocida, nazista, fascista, machista, homofóbico. Eles jogam todas essas... não sabem nem explicar esses conceitos e jogam o que eles estão ouvindo o tempo todo. E aí os pais são os velhos, retrógrados, aí já taxam de conservador como se fosse um xingamento porque ouvem isso lá, e aí nesse aspecto o professor tem sim culpa, né? Nesse sentido tem porque sim, ele não apoia, né? Então a gente precisa estar muito atento e muito presente, esclarecendo muito presente, né? Então assim, o que a gente faz? A gente dá essas ferramentas, sabe, para essas mães, a gente tenta dar essas ferramentas que as mães, primeiro, confiram o material didático desses filhos, né? Vejam se tem, vá para a escola, mas assim,
Pergunta, numa boa, conversa, sabe? Converse com a coordenadora. Sabe, você vai uma vez por ano, 2 vezes por ano, vai em julho e fevereiro, quando as aulas, né? Agosto, fevereiro, quando as aulas reiniciam. Pergunte pro seu filho, como é que tá o fulano? O fulano participa das aulas? O fulano brinca no recreio, quando é um menino menor? O que ele faz no recreio? Sabe? Eu acho que a gente precisa se interessar, dá trabalho. Mas, sabe, pergunta para o seu filho, verifique se seu filho fez o dever de casa. Porque muitos pais nem isso fazem. Largam muito, né? E eu vou dar um exemplo aqui recente que eu ouvi, e é muito chocante, para mim foi muito chocante, mas eu acho que até serve para você levar lá para as mães direitas, porque às vezes normalizamos a tal ponto de achar que é exagero. Não é tudo isso, não é bem assim. Até porque muitos adolescentes, especialmente os adolescentes, as crianças não, mas eles não se abrem com os pais assim para contar os detalhes que a gente gostaria de saber, né? Eu estive de férias em Portugal em abril e, por acaso, encontrei uma brasileira que trabalha como professora lá numa escola de contraturno, né? E é uma escola de contraturno com alunos supostamente que não se adequam muito bem, ali precisam de um reforço escolar à tarde, são meio indisciplinados, enfim, mas não são alunos com problema nenhum. E ela disse que eles vêm ali buscando conversa. São alunos que sentem... os pais trabalham o dia inteiro e sentem essa falta de apoio, de orientação. Eles vêm ali quase suplicando por orientação, porque a gente sabe, né, quem é mãe sabe o quanto criança precisa e adolescente também às vezes até de um não, né? E um não sem explicação, inclusive, né? Para entenderem o que é a autoridade de alguém que já viveu mais e que consegue vislumbrar o perigo de longe e simplesmente diz, não posso te explicar agora, mas é não. A resposta é não. Isso. Né? Essa professora relatou o seguinte, um dos alunos que estava sendo colocado para esse contraturno para os indisciplinados, ele era o rebelde da sala porque ele se recusava a fazer as atividades propostas por uma determinada professora. E ela, ao longo de muitas tardes de conversa, descobriu qual tinha sido o ponto de inflexão. Não, se não fizer isso, você vai para o contraturno. E ele preferiu ir para o contraturno, que era quase um castigo. Estava adorando o contraturno. Primeiro porque eles têm esporte, eles fazem atividade de casa com auxílio, né? É uma professora que está ali para orientar nas tarefas também. Não fazer por eles, mas orientar quando há dúvida. Não lembro nem qual era a disciplina, mas eram alunos de 12 e 13 anos, então ainda é pré-adolescente, quando eles são extremamente tímidos, né? Ainda não estão interagindo com muita naturalidade com o sexo oposto, né? Então ainda é muito clube do bolinha, clube da Luluzinha, uma expressão antiga aqui para revelar minha idade também. E a professora propôs o seguinte exercício dentro da sala de aula. Isso é em Portugal, tá, pessoal? Eu não ouvi nada tão aterrorizante aqui no Brasil, mas para a gente ver como a gente não pode naturalizar. E desculpe estar tomando aqui a entrevista com você, mas eu acho que você trouxe essa questão, eu acho importante levar. Estava falando de inclusão e de aceitar o outro como ele é, essa coisa do nome social, identidade social. A pauta LGBT, tá? A proposta agora todo mundo tira a roupa, tira tudo. Tudo, a roupa de baixo, inclusive. Primeiro eles tiveram que fazer pares de sexos diferentes. Vai fazer par de sexo diferente. Nem sei se tinha aluno trans na sala, aluno com dificuldade de se enquadrar na própria identidade biológica, enfim. Vocês vão tirar toda a roupa e trocar de roupa para se sentir homem ou mulher. E aí vocês vão trazer um relato aqui para a turma de como vocês estão se sentindo. É uma agressão tão grande. Tão grande. Primeiro que você está pegando uma roupa usada, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas você vestiu uma roupa usada do coleguinha. É desagradável, né? Com 12 anos de idade, com 13 anos. E as crianças fizeram isso. Ficaram nuas na sala e vestiram a roupa do colega e relataram como elas estavam se sentindo no papel de homem ou mulher. Tinham que assumir a identidade do colega. Não é assim que se promove inclusão. E eu tenho minhas dúvidas se essas crianças pré-adolescentes chegaram em casa e contaram para os pais. Eu acho que não. Até por vergonha, porque nessa faixa etária tem muita vergonha envolvida. Mas, assim, vou te falar que eu já escutei histórias bem parecidas aqui no Brasil. Então, assim, infelizmente não é uma coisa... Uma exclusividade da Europa avançadinha. É avançadíssima, né? Nos Estados Unidos, então, a situação está bem complicada. Mas até a gente vai ter 3 painéis no nosso seminário. O nome do último painel é assim, nossos filhos não mudam de repente. Porque é isso. A gente precisa acompanhar desde pequeno. Aí eu falo assim, mas agora que eu despertei, meu filho já tem 14 anos. Então está perdido? Não, obviamente não está perdido. Talvez o trabalho de resgate seja mais
mais difícil. Mas a gente precisa conversar. Também não adianta nunca conversar com os meninos e, de repente, chegar num dia e resolver conversar. Não é assim que funciona. Aí eles não querem, né? Eles porque já tem essa dificuldade. Mas então assim, minha filha mais velha tem 14 anos, não preciso mais verificar se ela fez dever. Eu pergunto todo dia se ela fez o dever. Eu falo assim, muitas coisas eu já não sei tirar dúvida. Eu não sei tirar dúvida. Quando eles entram no ensino médio é um horror, né? Pois é. Aqueles conteúdos a gente já não lembra mais Mas você direito. sabe ver se seu filho tem dúvida. Você pode não saber resolver a dúvida dele, mas ele pode te falar, eu tenho dúvida aqui. Aí você pode falar assim, eu quero que você pergunte pro professor. Exatamente, porque até isso, né? Essa orientação básica. Às vezes ele fica tímido para perguntar pro professor. Querido, vá lá no intervalo, no final da aula, fala, professor, estou com dificuldade nessa questão As aqui. turmas grandes, às vezes, também complicam um pouco do menino querer fazer pergunta, e até o que a gente está falando de ser mãe turista, né? Que são oportunidades que a gente tem no carro, no trânsito, né? Quem mora em cidades maiores, que ficam, às vezes, muito tempo com os filhos no carro, aproveitem esses momentos para perguntar como é que foi o dia do filho, sabe? Não precisa, assim, ser aquela mãe chata, saber detalhes, não é isso, mas é o básico. Eu pergunto, assim, quem que foi para a escola? Eu pergunto, alguém faltou hoje? O que me interessa se alguém faltou hoje? Mas é uma forma de me contar, porque às vezes criar o diálogo. O fulano faltou e engata um assunto no outro. Não tô preocupada, né, se o fulano faltou. Aí eu falei assim, o que você fez no recreio hoje? Eu sempre pergunto, o que fez no recreio? Sabe? Tem dever? Aí eu pergunto, tem dever? Vai fazer? Assim, a gente tem que estar sempre orientando. Eu trabalho o dia inteiro. É mais difícil, porque eu não, né, eu escolhi... Conseguiu se dedicar E eu sei que não é a realidade de muitas mães, porque eu falo, tem mães que gostam, tem mães que querem, tem mães que precisam trabalhar. E tá tudo bem, gente, também. Ninguém precisa ficar. E tem gente que Mas é aquela velha discussão da qualidade do tempo que você tem. Se for 15 minutos, como você falou ali, que deixou de monitorar as suas redes sociais e ficar se distraindo com o celular para olhar o caderno de um filho, para sentar com ele e ler um livrinho, né? Para conversar sobre o dia dele já é um ganho para a criança. Sempre dá para se, ainda mais hoje com o celular, sempre dá para se fazer presente na vida do filho. Então, sem trabalhar o dia inteiro, é mais difícil, mas dá para fazer isso. E é necessário, porque senão quando a gente vê, tá nesse ponto já, sabe? Já perdeu, né? Em que momento que foi a ruptura? Foi... Exatamente, porque na verdade, a gente nada contra a maré. Essa é a grande verdade. Assim, nós, apesar que eu acredito que a gente é a maioria, eu falo assim, se as escolas fizessem uma pesquisa com os pais sobre se são a favor de banheiro lá, transgênero, eu duvido que a maioria dos pais não ganha. E nem essa história do dia da família em vez de dia das mães e dia dos gente. pais. Porque, não, a criança que eventualmente tem 2 pais ou 2 mães, e isso acontece mesmo hoje em dia, bom, primeiro que é uma minoria. Então você não impõe a inclusão fazendo a maioria virar a minoria e a minoria virar a maioria. Você tem que trabalhar isso de uma forma muito honesta, muito respeitosa, e no com aquela dia a dia criança, que a pessoa sente também. Uma pessoa que, assim, por exemplo, não tem uma mãe que faleceu. Vamos pensar numa tragédia. Sim. Faleceu a mãe. Não é só no dia das mães que ela vai ficar triste. É todo dia quando o menino fala, minha mãe me ajudou com o dever. Enfim, assim, é uma tragédia. Na verdade, se não tem uma mãe, uma criança não tem uma mãe ou um pai presente... É ruim, mas não é só no Dia das Mães, porque senão a gente tem que acabar com o Natal. Não falam que o Natal é o índice que tem mais suicídio. Uma época, quando eu era mais nova, falavam que é a época do ano que tem mais... Melancolia, né? Que as pessoas dizem, então vamos acabar com o Natal também? Vamos acabar com tudo. Mas já existe esse movimento em alguns lugares. E aí a tal da cristofobia já está vindo forte também. Isso aqui dá margem para outra entrevista. Tudo dá várias ramificações, assim. Se for deixar, a gente fica o tempo todo conversando. Pois é, mas eu acho o seguinte, sabe? Uma coisa que eu acho importante falar, que isso aconteceu também a gente não é um grupo político, tá? A gente não é claro que a política, ela faz parte do dia a dia de todo mundo. Mesmo quem fala que odeia a política, quando aumenta o preço de um produto, aumenta a gasolina, tá influenciando... Vai no supermercado, sentiu que o produto tá caro, tem política envolvida. Mas assim, nós não somos um grupo político. Mas, ano passado, né, com a questão das eleições, é claro que a gente também teve um movimento, uma atuação importante, porque a gente... né, lutou por quem a gente acreditava que eram mais os nossos valores. E aí, né, o Bolsonaro perdeu e muitas mães ficaram muito tristes, muito chateadas. Eu vou desistir, sabe? Eu vou falar por mim, em momento nenhum eu pensei em desistir, mas é claro que é um baque, é uma tristeza, né? Mas... Pela forma, especialmente, como aconteceu, exatamente. Não por ter acontecido. É a forma como foi feita, né? Por sem tudo, transparência assim, e tudo exatamente, mais. Por todas essas questões. Então, assim, aí que eu até, né, falei com as outras coordenadoras, falei assim, gente, vamos lá. E assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então até elas brincaram comigo, nossa, Bianca, você que tá aí dando, porque eu que acabei, né,
tendo, assim, todas tiveram, mas assim, eu realmente em nenhum momento passou pela minha cabeça desistir. E aí, o que eu penso também? A gente pensa a esquerda, tudo isso que a gente vem falando, a esquerda ocupa ela ocupa muitos espaços. E isso não aconteceu do dia para a noite. Não, foram 40 né? anos de 40, trabalho. Gente, eu falo assim, a gente tem que aplaudir de pé, porque nisso eles são muito bons. Eles fizeram um trabalho bem feito. E souberam esperar, né, até certo ponto. E a gente parece que a gente está construindo aquilo para A gente quer uma corrida de 100 metros. Então, assim, o que eu senti que as eleições ano passado foi uma corrida de 100 metros. Muita gente deu tudo que tinha. Assim, eu escutei história de gente que enlouqueceu, assim, quase enlouqueceu mesmo. Assim, teve momentos que largou, até fez coisas que não eram bacanas, de largar a família, largar tudo para se envolver. Não é isso que a gente acha correto. Então, a gente é uma maratona, por isso que a gente fala, as mães não podem, não deu certo, meu filho já tá, gente, é um trabalho. Mas foi um aprendizado, né? A gente tá sentindo que já evoluiu. É um aprendizado. Né? Então, assim, a coisa precisa, não é agora, não é amanhã que muitas vezes a gente vai... É igual educar filhos, às vezes você educa filhos, tipo assim, você passa todo dia falando a mesma coisa, falando, você vai ver o resultado quando o menino tiver 15 anos e ele fizeram alguma... Ele internalizou o que você ficou desde os 5 anos falando. Então, exato. Assim, a gente precisa ter paciência, persistência, isso também faz parte de ser mãe, né? Mãe é não desistir. E o nosso movimento também, o que a gente aprendeu com as eleições também? Que a gente precisa voltar para nossa casa, para nossa família. Isso, é do pequeno... o movimento interno agora, inclusive de estudo, de aprendizado. De tudo. Até porque quando a gente estuda e a gente aprende, a gente também tem mais argumentos. A gente entende melhor. Primeiro que a gente entende melhor o que está acontecendo. Né? Porque senão, às vezes, a gente não entende o que está acontecendo ou desvaloriza. Né? Então, não, eu estou entendendo por causa disso, disso. Então, eu preciso estudar, aprender. E depois, se eu aprendo e entendo, eu consigo discutir com você, eu consigo debater, eu consigo chegar até a escola sem brigar. Porque quando a gente tem argumento também, a gente não precisa xingar o outro, né? A gente não precisa ser agressivo, a gente pode conversar e mostrar algumas coisas. Com calma, com educação. E aí isso ajuda até na educação dos filhos também. Dos filhos também. Então, assim, é voltar para dentro da nossa casa. Então, o que a gente pensa? Vamos primeiro tentar organizar a nossa casa, a nossa família. Vamos nos preocupar com os nossos filhos. Depois, vamos até a escola dos nossos filhos e ver o que a gente pode... Vamos ocupar o espaço. A gente pensa assim... Associação de Pais e Mestres, né? Que é uma coisa muito perdida. E as escolas têm uma dificuldade de formar aquele grupo. Mas aí eu falo assim, não precisa... Se você não está disposta, ou não quer, ou não gosta, vai ter uma festinha, Jogos Olímpicos. Muitas escolas têm, né? Se ofereça para ajudar naquela festa, né? Aquela festa. É uma forma de você estar na escola. Sabe? Na escola dos meus meninos, por exemplo, eles fazem uma festa todo ano, uma festa grande, e a gente junta a mãe para fazer bolo para vender. E é super legal, entendeu? Assim, ninguém é profissional, tem algumas que são, mas assim, a maioria não é. Mas sabe, aí os meninos ficam assim, esse bolo foi minha mãe que fez. Minha mãe está ajudando. E eles gostam não só porque foi a mãe que fez, mas porque tem essa participação, né? E você tá dentro da escola, você conhece, você tá vendo, sabe? Isso então assim, se oferece para ajudar nos jogos, se oferece para ajudar na decoração da festinha do Dia das Mães. Sabe, começa pequeno. E aí da escola, vai pro seu bairro, vê que uma rua lá tem um buraco no seu bairro. Conselhos tutelares, eu tenho falado isso, conselhos tutelares estão precisando de uma representatividade de direita. Eu descobri há pouco tempo que é votação, que você se candidata. Votação em qualquer cidade, qualquer morador da cidade vota no conselho tutelar. E o conselho tutelar é relacionado à área onde você mora, né? Tem várias regiões da cidade. Mas para você se candidatar, porque aí a gente começou a ver isso, sabe? A esquerda já tem tudo organizado, né? Claro. Mas é agente comunitário de saúde, é conselheiro tutelar. Então, são várias esferas. E são, assim, dezenas de milhares pelo Brasil. Todos da esquerda ocuparam em todos os municípios. Precisa, lá, para ser candidato, ser conselheiro tutelar, um monte de requisitos que são complexos, mas a esquerda já tem tudo pronto. Então, eu realmente aprendi, acho que ano passado, que a gente vota em conselheiro tutelar. Então, provavelmente, quem que votou na minha regional lá? Não sei se chama regional. O pessoal de esquerda. Claro, porque eles só tem candidato de esquerda, eles fazem a campanha entre as pessoas que eles conhecem e os votos vêm daí, né? É voltar um pouco para a base. É claro que a gente tem que cobrar, é óbvio que a gente tem que cobrar dos políticos, porque a gente precisa do político. Então, em Belo Horizonte agora, esse é outro trabalho que a gente faz também, né? A gente tem ainda um pouco organizado, mas a gente quer melhorar, chama Observatório Legislativo. Ou seja, ficar de olho nas leis que estão para passar. E aí ir até a Câmara ou a Assembleia e cobrar. Então, por exemplo, teve pouco tempo, era uma lei até do Nicolas Ferreira, quando ele era vereador de Belo Horizonte, que não poderia usar a linguagem neutra nas escolas. Passou. E aí o prefeito, que entrou no lugar do Calil, que se candidatou a governador e perdeu, vetou.
Vetou. Então agora volta. Aí tem que pressionar para derrubarem o veto. Então a gente tá lá na Câmara. Só que já fomos. Só que é complicado. Ser cidadão dá trabalho, mas enfim, se não fizermos esse trabalho, quem fará? É aquela eterna pergunta. E assim, gente, não adianta a gente querer ficar cobrando lá de Brasília alguma coisa se a minha rua tá esburacada e eu não consigo cobrar. É difícil. É difícil. Ninguém fala que não é difícil, que não dá trabalho, mas educar filho dá trabalho. Mas os frutos e o resultado disso, e se a gente quer um país melhor, a gente precisa começar dentro da nossa casa. E para encerrar, eu acho que a gente pode ficar com uma mensagem que eu gosto de repetir sempre que eu estou numa conversa sobre filhos, que é, as pessoas se perguntam demais, ainda mais nessa paranoia do clima aí, que mundo eu vou deixar para os meus filhos? É que filhos eu vou deixar para o mundo? Essa que é a pergunta. Porque isso cabe a nós. O mundo é coletivo, mas os filhos é individual, é pai e mãe que educam. Né, ou avô, avó, um tio, eventualmente mais presente. Então, a gente reclama, ter essa mensagem, a gente mentalidade muda. A gente se acha passivo, né? Ainda mais que a gente vê essas notícias que estão acontecendo lá em Brasília, a gente fica, ai meu Deus, o que eu posso fazer? Não, realmente lá podemos fazer pouco. É importante saber. É importante saber, é importante... Para cortar as mentiras que são espalhadas e que vão é importante cobrar. A sociedade. Mas eu posso fazer na minha casa, porque se eu falo assim, se eu fizer na minha casa, você fizer na sua, cada um fizer na sua casa, pronto, a gente já tem várias casas fazendo direito, fazendo correto. E entra numa outra frequência, numa outra vibração, né? Então, vamos deixar essa mensagem aí para os seguidores, para os assinantes, os espectadores da Gazeta do Povo, de todo mundo, cada um fazendo seu papel, então, dentro da sua casa, com seus filhos e tal, ou com a sua comunidade, com o seu bairro, né? Se associando, se disponibilizando a trabalhar na escola, onde quer que seja, a gente vai mudando essa frequência negativa do ódio, da perseguição, da ditadura, do controle, que está vindo de cima para baixo, mas se tiver essa força aqui vindo de baixo para cima, pelo menos vai ter um ponto de colisão ali gente, o outro não avança, né? A gente pode fazer muito, assim, a gente está um pouco desanimado, porque a situação é um pouco desanimadora, mas a gente tem poder, e eu falo assim, as mães mudam o mundo, gente, as mães têm poder de mudar as mães que dão continuidade à humanidade, se não fosse a gente, a humanidade não estava aí, né? Exato. Então, eu realmente, eu tenho essa crença, eu acredito que a gente pode fazer muito, mesmo que o muito seja um pouquinho ali, mas é assim que a gente faz, é assim que a gente começa. Com certeza. Bianca, muito obrigada, em nome da maternidade aqui, que também represento. Muito obrigada pelo teu trabalho, parabéns. Obrigada. E acho que para finalizar, pode deixar quem se interessou, quem quiser aderir a esse movimento Mães Direitas, como que encontra vocês? O Instagram é @mães.direitas. Pelo Instagram, porque pode chamar pelo direct, a gente sempre responde, pode até demorar um pouquinho, mas a gente procura atender todo mundo. E quero agradecer também pelo convite, é um prazer estar na Gazeta do Povo para mim, sou fã, sou assinante, apoiadora. E agradecer também às Mães Direitas, né? E quero falar também no nome das duas outras coordenadoras, a Luciene e a Cláudia, que foi a fundadora do Mães Direitas, que eu sempre gosto de agradecer. Eu que apareço aqui, mas elas estão junto comigo. Trabalhando tanto quanto. Ou até mais, e eu falo assim, são minhas fontes de inspiração. Então, só agradecimento a elas também. Maravilha. Cláudia aí? Luciene. Cláudia e Luciene, um beijo para vocês, parabéns pelo trabalho maravilhoso. Então, muito obrigada, as portas da Gazeta sempre abertas, minha coluna aqui sempre aberta para as Mães Direitas, e um beijo também carinhoso para cada um de vocês que assistiu aí, obrigada para os que participaram nos comentários, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal da Gazeta do Povo no YouTube, caso não seja inscrito ainda, e se ainda não é nosso assinante, venha para a nossa comunidade de assinantes, essa promoção do audiobook do Fiuza está imperdível, R$ 5,90 por mês pelos primeiros 3 meses de assinatura, depois você pode cancelar se tiver muito pesado para você, mas a gente sabe que o preço natural, que é R$ 25,90, também dá para encaixar no orçamento aí com alguma organização e você vai gostar demais do conteúdo da Gazeta do Povo, garanto para você que você não vai sair. Te espero no próximo vídeo, obrigada pela audiência.